Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E lembre-se também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Que encerrou aí na sexta-feira passada, o Fórum Jurídico de Lisboa, evento organizado pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo, já custou R$1.300.000. O levantamento parcial foi realizado pelo Estadão, com base em informações públicas. As despesas se referem às diárias e passagens financiadas pelos poderes legislativo, judiciário e executivo para 20 servidores e 160 autoridades que participaram do evento. Essa conta tende a aumentar, já que os dados consultados estão atualizados até 26 de junho. Entre os ministros do governo Lula que foram ao exterior, Aniele Franco, do Ministério da Igualdade Racial, teve a maior comitiva. A pasta levou 4 assessores e deu despesa de mais de R$40.000. Já o Ministério da Ciência, comandado pela ministra Luciana Santos, teve 2 representantes e usou mais de R$50.000 do pagador de impostos. A estada da ministra num hotel em Lisboa custou mais de R$40.000. Depois do fim do evento, o ministro Gilmar Mendes fez o balanço do fórum. O decano do STF minimizou os gastos públicos com passagens aéreas e hospedagens. Abro aspas para o ministro. A todo momento, a imprensa publica eventos que estão ocorrendo no Brasil e que custam. É natural que haja custo. Tem que se ter passagem, hospedagem. Fecho aspas aí para a declaração do ministro Gilmar Mendes, Piotto. Ele fez o balanço de lá, nós faremos o balanço de cá aí desse evento jurídico que ocorreu aí em Lisboa, mais de R$1.300.000, só até a atualização do dia 26 de junho, quer dizer, outros custos ainda poderão ser acrescidos nessa conta. E vale lembrar, na semana passada comentamos que o ministro Alexandre de Moraes foi questionado se haveria necessidade de a criação de um código de ética, de conduta para ministros do Supremo, inclusive para legislar sobre essa questão da participação de fóruns, de custos, de passagens e hospedagens de ministros, e o ministro Alexandre de Moraes disse que não havia necessidade da criação de um código de conduta para fazer essa... combinar, né, o que pode e o que não pode para ministro do Supremo. Seria mais ou menos como o Conselho Nacional de Justiça, que o Supremo lá atrás já disse que ele não está abaixo do Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, de ministros do Supremo nada está acima. Pelo que se vê, nem a Constituição e muito menos o bom senso, a sensatez, a preocupação com o erário público, num momento em que o país passa por um problema de gastos que só crescem no atual governo. Mas vamos lá. O Paulo, só preciso retomar. A Aniele Franco, a ministra da Igualdade Racial, levou 4 assessores e gastou R$40.000, é isso? E a ministra da Ciência, Luciana Santos Silva, tem uma ministra da Ciência, ela se chama Luciana Santos. E é comunista. Teve 2 representantes e usou mais de R$50.000 do pagador de impostos. Não tem padrão isso daí? É gasto público, quer dizer, 2 valem 50, 4 valem 40. Não que os 4 sejam baratos, não, mas enfim. E por que 4 assessores para participar de um evento desse, no caso da Aniele Franco? Ou 2, no caso da Luciana Santos? Qual a contribuição? O que elas foram discutir lá? Que contribuição elas estão trazendo para o país? Era interesse do Estado brasileiro que lá elas estivessem? Não, não era, não tem nada, não se apresentou nada. Aí vem o ministro Gilmar Mendes e diz assim, se teve passagem, se teve hospedagem, claro que vai ter custo. Tá, desculpa, além do óbvio, o que mais que o senhor pode me dizer? Não é essa a questão, claro que vai ter custo. Isso é lógica, os brasileiros são muito inteligentes e já entenderam essa parte. A questão é por que gerar esse custo? Era necessário gerar esse custo? Não, não era. Não podia ser feito aqui no Brasil? Claro que poderia. Lá em Brasília, inclusive.
Até porque boa parte dessas pessoas, empresários, vão a Brasília com frequência. Então, acho que estaria no custo. Aproveita, estende uma noite de hotel, 2 a mais, pronto, aproveita a passagem, como qualquer pessoa que quer economizar faz. E o Estado brasileiro precisa economizar, inclusive o Poder Judiciário, que é um dos mais caros do mundo, se não o mais caro do mundo. Se a gente pegar a justiça eleitoral, então, meu Deus, é um absurdo que se gasta com justiça eleitoral, inclusive em anos não eleitorais, o que também é um fenômeno, né? Mas vamos lá. A questão, de novo, é qual é a importância de um evento que ganhou a alcunha pejorativa, se o ministro não sabe, de Gilmar Palusa. Toda vez que a gente fala de Gilmar Palusa, você é levado a rir, porque não tem como. Como é que se chama? Fórum de Lisboa, isso? O Fórum... Oficial, Fórum Jurídico. Fórum Jurídico de Lisboa virou Gilmar Palusa. Pero Vaz de Caminha teria problemas em descrever isso na carta que enviou ao rei quando foi descoberto o Brasil. E aí, Silvio, mais de 1.300.000 aí para pagar gastança para levar aí ministros, servidores, 160 autoridades aí nesse evento em Lisboa. Tanto questionamos aqui, né? Será que esse evento não poderia ser feito no Brasil? Né? Deveria ser feito no Brasil? Por que não pode ser feito em Brasília? Nós falamos isso aqui na semana passada. Brasília tem auditórios, comissões. No Congresso Nacional, por exemplo, tem o Petrônio Portela, tem Antônio Carlos Magalhães, tem Nereu Ramos, tem vários auditórios públicos que podem ser utilizados. A Esplanada dos Ministérios oferece essa infraestrutura. Mas se quer ir a um hotel em Brasília, os hotéis em Brasília foram erguidos para abrigar esse tipo de eventos. São salões, centros de convenções. Tem o Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Se não, faz no estádio, o antigo estádio Mané Garrincha, que está lá parado, não serve para absolutamente nada. Faz no ginásio Nilson Nelson. Tem estrutura em Brasília. Não quer fazer em Brasília? Faz em São Paulo. São Paulo, capital financeira do Brasil, tem estrutura para isso. O Rio de Janeiro tem estrutura para isso. Faça em Araraquara, porque tudo no governo do PT e desse consórcio de governo acontece em Araraquara. Faça na sede do consórcio do Nordeste, porque precisa ser feito em Lisboa. E essas cifras, Paula, provavelmente não são cifras finais, porque ainda teremos prestação de contas dessas viagens. O Piotr falava agora, além da Aniele Franco, que é ministra por ser irmã da Marielle Franco, foi assassinada brutalmente, vereadora do Rio de Janeiro, e cujo caso deveria estar encerrado, mas como o mandante que foi descoberto até agora não é quem a esquerda gostaria, o caso segue como um fantasma que não sai de cena. Mas a ministra Luciana Santos, do PCdoB, que é ministra de Ciência e Tecnologia, o Piotr falava, eu fui procurar uma foto, não sei se a gente vai ter tempo de mostrar, da mesa em que ela participou. Então está lá a ministra Luciana Santos, a mesa é presidida pelo ministro do Tribunal de Contas da União, Jonathan de Jesus, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, o presidente da Apex, né, a Agência de Promoção e Investimentos do Brasil, Jorge Viana, é aquele, para quem não se lembra, que tentou mudar o estatuto da Apex, porque como ele não fala inglês e foi nomeado para um emprego de uma agência internacional, ele quis tirar a exigência de se falar inglês. E finaliza o presidente do Banco XP. Pois bem, alguma dessas pessoas não tem residência no Brasil? Não poderia ser feito aqui? Então, isso é mais um exemplo de gastança de dinheiro que essa micareta jurídica promovida pelo decano da Corte, Gilmar Mendes. É a 12ª edição, ou seja, se a gente for somar tudo que já foi gasto nas outras 11 edições, isso vai muito além. E finalizo com a mesma frase que nós utilizamos aqui neste programa. Quando se diz, foi gasto só X reais com essa viagem, não é só X reais. Porque o salário deles e todos os benefícios que o cargo de ministro do Supremo tem, assim como o ministro do STJ, quem paga somos nós, pagadores de impostos. Eles são funcionários do povo brasileiro que, olha, dá um duro danado de segunda a sexta-feira para conseguir pagar boleto. Silvio, a mesa que você e o Piotr comentaram, tá aí na tela para a gente exibir. Tá aí, então, ó. Olha, qualquer auditório em Brasília tem infraestrutura mais bonita, pelo menos. Sem dúvida. Melhor, né?
E esse foi um pequenininho, porque acho que não atraiu tanto interesse, né? Porque parece bem pequeno, não né? foi o auditório principal, né? Não, Ter sido um foi painel uma salinha. secundário, sem Isso dúvida. aí é usado pela secretária em dias normais. Aí ela tirou a mesa e virou. Por quê? É pequeno isso, né? A foto dá ideia. Você vê que eles estão até apertadinhos ali em relação à parede do fundo. Bom, a gente vai seguir comentando esse evento em Lisboa, mas antes deixa eu fazer uma rápida pausa. Nós voltamos já já com os comentários aqui do Consta e do Augusto. E a gente segue falando sobre o Fórum Jurídico de Lisboa, porque além do anfitrião do evento, ministro Gilmar Mendes, os ministros do STF Cristiano Zanin, Flávio Dino, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes viajaram para Portugal. No encerramento do fórum, o ministro Alexandre de Moraes declarou que só duas coisas dão dinheiro e fazem sucesso nas redes sociais. Abre aspas. O ódio e o que é muito fofo. Ódio é matar, nazismo, discurso machista, coisa pesada. E muito fofo é aquele cachorrinho que é irmão de um coelhinho. Fecha aspas. No discurso, Moraes voltou a cobrar a regulamentação imediata das redes sociais. O ministro propôs uma regra com um único artigo. Abro aspas novamente para o ministro. O que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. Fecho aspas para o ministro Alexandre de Moraes. Consta, esse foi aí um trecho do discurso do ministro Alexandre de Moraes aí no encerramento do Fórum Jurídico de Lisboa, mais uma vez ali defendendo a regulamentação das redes sociais e dizendo que na visão dele faz sucesso e dá dinheiro, que é aí o ódio e o que é fofo, segundo o ministro. Pois é, né? Ele não vai desistir disso e a esquerda, em geral, quer a censura porque com um telefone celular, às vezes toda uma narrativa criada pela assessoria de imprensa dessa turma disfarçada de jornalismo é derrubada, né? Um telefone, uma imagem, você mostra a farsa por trás desse tipo de narrativa. Senti falta também do ministro mencionar comunismo junto de nazismo, por que não? Um regime totalitário que dizimou mais de 100 milhão de pessoas. Agora, ele diz que o comunismo não existe mais, né? Talvez China, Venezuela, Nicarágua, Cuba, Coreia do Norte sejam nazistas, não sei. Óbvio que o ministro Alexandre levanta um espantalho quando ele fala que o que não vale fora das redes não pode valer nas redes. Já é assim. O Augusto mencionou o crime contra a honra, por exemplo. Você tem o devido processo legal, se você se sentiu ofendido, se alguém na rua começa a te xingar, você vai apresentar evidências disso e vai para a justiça. Nas redes sociais é a mesma coisa, né? Então é óbvio que ele levanta essa cortina de fumaça, cria esse espantalho para defender no fundo aquilo que ele quer, a censura, né? Ele é obcecado com esse tema porque imagina só se tudo fosse apenas como a velha imprensa. Quão mais confortável seria a vida dos ministros do Supremo. Eles seriam quase como cachorrinhos, irmãos de coelhinhos, né? Agora, quanto ao evento em Portugal, meus colegas já falaram muito bem do custo direto, lembrando que eles são servidores públicos, mas eu queria falar do custo indireto, porque eu acho esse custo direto de 1 milhão para cá, 1 milhão para lá, fichinha perto do custo indireto. Não há nenhuma necessidade de fazer esse evento em Portugal, é óbvio. Se o fazem lá, fazem justamente por motivos obscuros. E aí a gente vê, né, empresário grande fazendo festa na cobertura, com essa turma toda, com o presidente da Câmara, com o Cacai, que despacha no STF de Bermuda, com ministros do Supremo, 12 empresas que têm ações no STF também circulando lá. Então, o custo indireto, que é a promiscuidade que existe entre o Poder Judiciário e aqueles que eventualmente são réus, né, no mesmo STF, isso tem um custo para a nossa república, que eu chamaria já de republiqueta das bananas, obviamente, muito maior do que esse custo direto de passagem e hospedagem. E, por fim, na linha dos economistas petistas e o próprio Lula, né, quando você gasta dinheiro, que não é dinheiro público, que isso não existe, já diria Tati, né, existe só o dinheiro do pagador de impostos, mas ao menos você faz a economia girar. Eles descobriram um moto perpétuo de crescimento. Gasta dinheiro público, a economia vai bem, o hotel vai faturar e tudo vai melhorar, né? É óbvio que isso não funciona assim na prática, mas adotando a, entre aspas, premissa petista, a gente pode pelo menos comemorar que eles aqueceram um pouquinho a economia, né?
É isso aí, pessoal. A gente vê, nós vimos, né, advogados pedindo para os ministros julgarem os réus. A gente vê ali o Sebastião Coelho mesmo, né, que assumiu o caso do rapaz lá que está preso, ele pedindo, implorando para o ministro julgar o réu, sendo que ele está implorando para o ministro fazer o trabalho dele. E ele falou que toda vez ele está lá pedindo informação, querendo falar com os ministros, com o ministro, e não recebe nada em troca. Eles não falam absolutamente nada. Então, assim, tá com tempo, né? Tá com tempo para sair daqui, para ir lá para Portugal. Não tem nada para fazer aqui no Brasil. Para fazer essa palestra em Portugal, não tem nada para fazer aqui no Brasil. Então, assim, é muita pouca vergonha. Além de estar gastando muito dinheiro, porque não precisa, tá gastando todo esse dinheiro, né? Falam muito de, eu quero o bem da rede social, que não sei o quê. E esse dinheiro que serviria para alimentar várias pessoas aqui do país. E eles torrando dinheiro. A comitiva, para que levar aquela ministra? O que ela vai fazer lá? Ela vai olhar? Nossa, me importa muito dela olhar, né? Quer ir para outro país? Quer? Vai com o seu dinheiro. Não, mas isso eles não querem. O governo do amor, o governo do pobre não quer isso, não. Pré-candidata bolsonarista lidera em Santos com mais de 40% de pesquisa. Os deputados, senadores aí, candidatos de esquerda, de direita, né, estão muito fortes para essas disputas de prefeitura em Santos. A deputada federal Rosana Vale, alinhada ao bolsonarismo, lidera com 41% das intenções de voto, enquanto o atual prefeito Rogério Santos, do Republicanos, tem 25%. Os dados são da pesquisa Real Time Big Data. Três Poderes, divulgada nesta segunda-feira, a ex-prefeita Thelma de Souza registra 19% das intenções e o empresário Nando Pinheiro Avante aparece com 1%. De votos nulos e brancos somam 9%, enquanto 5% dos eleitores de Santos ainda estão indecisos e não responderam. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço. Valeu!